Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu soube que hoje vocês tiveram uma overdose de cearenses, é verdade? Então, estamos continuando na overdose, porque eu também sou cearense. Bom, é um prazer estar aqui. Nós temos uma tarefa um pouco difícil, que é, em 2 horas, tratar sobre a precarização do trabalho no Brasil. Então, eu procurei trabalhar uma abordagem que conseguíssemos falar um pouquinho de cada coisa e que também fosse possível a colaboração de vocês, participando ou fazendo perguntas. Então, eu elaborei a nossa apresentação mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, uma abordagem sobre a questão da banalização, que é importante para que nós possamos compreender o tema da precarização do trabalho no Brasil. Que influência teve isso na reconstrução dos direitos humanos e, a partir daí, examinarmos 5 tópicos de precarização do trabalho em nosso país. Os tópicos que foram escolhidos foram desemprego e trabalho informal, trabalho infantil, acidente de trabalho, trabalho forçado e terceirização. Para, em seguida, nós falarmos um pouco do próprio papel da Justiça do Trabalho nesse contexto. Ok? Então, é a forma que eu estou encontrando de uma maneira resumida, porque nós temos pouco tempo, trabalhar formas diversas de precarização. Obviamente, eu procurei trabalhar com as que são mais acentuadas. Existem inúmeras formas de precarização do trabalho, mas eu procurei trabalhar com aquelas que são as mais aviltantes, aquelas que são mais chocantes, e que eu vi pela relação que muitos de vocês vão enfrentar algumas delas. Particularmente, o pessoal do Pará vai praticamente trabalhar com todas, né, do Maranhão, e São Paulo e Rio, até porque as formas de precarização se estendem para o Brasil inteiro. Então, está bem assim a gente começar a trabalhar com esses tópicos? Eu sei que vocês leram uma parte do meu trabalho, né, sobre precarização, onde eu falo um pouco da questão da dor de não ter trabalho, e esses conceitos eles vão ser importantes para a compreensão do tema, mas eu não vou falar diretamente sobre esses tópicos, porque eu procurei fazer uma outra apresentação em que a gente fizesse uma coisa mais prática, trabalhasse um pouco teoria e prática no nosso contexto. Bom, começando falando sobre um tema que é um tema muito importante para o meu estudo, que é da banalidade do mal. Alguém aqui teve a oportunidade de ler ou conhece o trabalho da Hannah Arendt? O filme, alguém assistiu o filme? O filme seria interessante vocês assistirem, mas o mais interessante seria mesmo ler o trabalho escrito dela, né, os trabalhos, os livros, porque eu acho que trazem uma consistência maior. Então, nós estamos começando com esse conceito, que é o da banalidade do mal. Esse conceito ele advém do trabalho forçado e do extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas aí vocês poderiam me dizer o que é que isso tem a ver com o tema precarização do trabalho. Então, me dei um pouquinho de tempo e, com paciência, a gente vai chegar lá. Aqui eu coloquei banalidade do mal como uma repetição de atos e comportamentos dentro de um sistema, sem questionar sua crueldade ou suas consequências. Aí dei exemplos: tortura, violência, exploração. Então, esse conceito de banalidade do mal, a Hannah Arendt desenvolveu a partir, especialmente, de um livro, de um tema, de um momento da vida dela, em que ela vivenciou. Mas, antes, vamos explicar um pouco quem é a própria pensadora que nós estamos tratando. Ela é uma pensadora judia, foi impedida de defender sua tese para lecionar na universidade em 1933, fugiu da Alemanha para Paris, onde ajudava crianças expatriadas. Após a sua segunda prisão, já na França, ela mudou para os Estados Unidos, onde residiu até a sua morte, em 1975. Os seus principais livros, as principais obras, são A Origem do Totalitarismo, que foi escrita em 1951, A Condição Humana, em 1958, e Eichmann em Jerusalém, em 1969. É este livro que dá origem ao filme, que alguns assistiram aqui. E, nesse livro, Eichmann em Jerusalém, é que ela tece melhor esse conceito do que seria a banalidade do mal. Por quê? Quem era esse Adolf Eichmann?
que ela trata no livro. Ele era o executor-chefe do Terceiro Reich, portanto, a pessoa que era acusada de ser o responsável pela solução final. No direito e no mundo, nós vamos ver que as palavras têm um poder muito peculiar. Quando alguém quer falar de alguma coisa que pode trazer algum choque, né, alguma aversão, eles criam expressões. Então, o nome do extermínio maciço dos judeus virou solução final. Então, o Eichmann era o responsável, segundo as acusações que eram feitas a ele, de ter dado essa solução. O que é que nós vamos fazer com os judeus? Vamos exterminá-los. Então, ele era essa pessoa acusada. No entanto, esse Adolf Eichmann, ele não morava na Alemanha. Ele fugiu, com a derrota da Alemanha, ele fugiu para a Argentina. Na Argentina, ele foi viver como uma pessoa comum, junto com a sua família, e, mais uma vez, veja como as palavras têm uma peculiaridade. Alguém lembra ou sabe o nome que ele adotou na Argentina? Não? Paul Clemente. Então, a pessoa que era responsável pelo extermínio de inúmeras vidas humanas se intitulava, auto-intitulava como Clemente. Então, veja como nós vamos perceber o que é a ironia da vida. Bom, o que aconteceu com a Hannah Arendt? Ela trabalhava nos Estados Unidos, houve a prisão do Adolf Eichmann na Argentina, prisão que, para muitos estudiosos, foi feita de maneira ilegal e abusiva também, e ele foi levado para julgamento em Israel. E aí a Hannah Arendt se ofereceu para cobrir esse julgamento. Lembrem que ela era judia, portanto, também foi perseguida, viu vários amigos mortos pelo nazismo. Então, ela queria cobrir o julgamento. E aí foi aceita, ela foi para Israel, e lá chegando, o que aconteceu? Vocês são judeus, tiveram seus filhos, mães, pais, irmãos, barbaramente assassinados, todas as propriedades tomadas, sua vida totalmente destruída. O que você espera ver naquele homem que sobreviveu? O Hitler tinha morrido. Então, o que você espera ver naquele homem que ficava numa caixinha parecida com o nosso colega que está ali atrás? Ele ficava assim, protegido numa caixinha de vidro. Quem vocês esperavam encontrar? Então, a Hannah Arendt foi, e o que ela esperava era encontrar um monstro, que é muito natural, não é verdade? Diante das circunstâncias. E qual foi a grande surpresa dela? Ela encontrou um homem, segundo a descrição dela, absolutamente comum, igual a qualquer um de nós. Eu até citei, da última vez que eu falei sobre esse tema, tem um artigo muito bom que se chama Meu Vizinho Genocida. E o autor do artigo ele diz, igual ao meu vizinho. E aí já vai como nós achamos que o errado é o outro. O vizinho era que era igual, não era eu. Mas então, diante dessa perspectiva, ela começa a falar assim, mas os atos desse homem eram tão terríveis, e ele era um homem tão comum, e aí ela começa a dissertar melhor sobre o que ela chama de banalidade do mal. Ou seja, o mal, às vezes, se torna tão banal que nós passamos a conviver com ele sem ter a dimensão da sua maldade, sem ter a dimensão do estrago que aquilo pode causar nas nossas vidas e na vida dos nossos semelhantes. E aí ela citou uma frase que diz o seguinte, será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, de refletir sobre tudo o que vem a acontecer, independente de qualquer conteúdo específico ou resultado, poderia condicionar o homem a se afastar do mal? Ou seja, será que se nós começássemos a pensar sobre as coisas, a refletir sobre as coisas, e não apenas a confirmar ou a manter sem nenhum diálogo, isso poderia nos afastar do mal? Será que se, naquela época, os alemães tivessem feito essa reflexão,
eles teriam percebido o que estava acontecendo? E aí ela começa a dizer assim, o genocídio foi possível, não apenas pela vontade de seus generais, mas pela banalidade com que foi admitido por todos, que abdicaram da capacidade de pensar. Então, Hickman era, para ela, um homem normal, mas incapaz de discernir, incapaz de pensar, de refletir sobre o certo e o errado. Quase um homem-máquina. E ela fala assim, o crime era enorme, mas o criminoso era tão medíocre. No filme mostra o quanto ela foi perseguida por conta dessa avaliação. Por quê? Porque o que as pessoas esperavam é que ela visse mesmo um monstro e dissesse para o mundo que aquele homem era um monstro. E, no entanto, ela achou que era melhor fazer o contrário, mostrar para o homem o quanto nós podemos também banalizar a exploração. Ou seja, o mal não é feito só por aquela pessoa que é terrível, que invade as casas, que mata, que rouba, não. Nós podemos realizar o mal no nosso dia a dia. E esse pensamento ele foi importante para a própria discussão sobre a questão dos direitos, eu passei dos direitos humanos. Por quê? Porque dentro dessa concepção havia a necessidade de combater o totalitarismo, porque no totalitarismo tudo é possível para quem tem o poder, então há necessidade de combater o totalitarismo. Esse totalitarismo ele foi se modificando e, muitas vezes, por exemplo, na nossa história atual, ele chega como neoliberalismo e também ela avalia o mundo moderno, ele deveria caminhar em sentido contrário ao totalitarismo. Deveria haver o quê? Dentro da nossa concepção de direitos humanos? Pluralidade de ideias, diversidade. No entanto, o que é que persiste entre nós? Ainda persiste a miséria, a violência, o terrorismo e a exclusão. Então, há a necessidade de retomar alguns valores que são consagrados na justiça. Valores esses que, muitas vezes, nós nem discutimos mais, nós banalizamos. E, entre eles, a própria distribuição equitativa de bens, o repúdio à tortura, as punições desproporcionais, enfim, fazer o que a professora Gabriela Neves Delgado, da UNB, chama de resgatar o homem como valor-fonte, que seria dar a ele a centralidade. Centralizar o homem em seu valor superior, que é o valor próprio da condição humana. Hannah Arendt foi muito criticada por uma frase que ela disse à época, que é a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Por quê? Porque muitos diziam assim, mas hoje, se nós formos analisar, nós temos direitos. Só que, primeiro, a época dela ainda não existia os direitos positivados como temos hoje, e, além disso, a ideia de ter direitos de que ela tratava era direitos que fossem possíveis de efetividade, não os direitos no papel, mas os direitos eficazes, os direitos atuantes. Bom, feito toda essa explanação, o que é que isso tem a ver com o nosso tema, a banalidade da exploração? Quem é que poderia contribuir comigo, falando alguma coisa? Enquanto eu falava, vários de vocês fizeram assim, outros fizeram assim, então eu queria ouvi-los. Feita essa abordagem toda, que a princípio não parece ter grande relevância com o nosso tema, porque nós estamos falando de judeu, de Alemanha, de guerra, e hoje nós vivemos na democracia, no mundo, pelo menos o Brasil, um mundo sem guerra. O que é que isso tem a ver conosco? Você levantou a mão. Desculpe. Primeiras damas. Quanto ao julgamento de Eichmann, tem uma frase bem marcante no livro da Hannah Arendt, que ela fala assim, era mau? Não, não era mau e nem sanguinário. Era apenas alguém que cumpria e bem as ordens que lhe era passada. E, nesse sentido, ela descreve ele como um normopata, que é a pessoa que segue sem avaliar as normas que está sendo cumprida. Em relação ao que tem ligação com o tema, talvez a ser desenvolvido, seria justamente essa falta de crítica do que está acontecendo, sobretudo com relação à terceirização, porque tem, de certa forma, um amparo na súmula 331, é extremamente criticada pela maioria,
e aceita por outros. Então, acho que essa questão da banalização do mal é a gente enxergar um acidente do trabalho e, eventualmente, por não estar configurado na lei ou da forma que deveria, deixar de questionar o que tem ao redor para ser evitado, ou medidas preventivas, ou o trabalho infantil, de certa forma, também, que muitas pessoas fecham os olhos ou encontram amparo em alguma outra forma da legislação, como na forma do trabalho artístico, muitas vezes. Enfim, é isso. Obrigada. O colega aqui também pediu a palavra. Acho que a questão da banalização do trabalho infantil, ela passa pela nossa sociedade, em especial para a Justiça do Trabalho, que a gente só consegue enxergar um espaço. Como ela citou, o trabalho artístico, a terceirização, a gente enxerga o trabalho institucionalizado. O banal passa a ser, vai além disso. A gente não consegue perceber as crianças no lixão, crianças nos semáforos pedindo, exploradas pelos pais de ruas. Essas crianças ficam muitas vezes fora da justiça, fora do acesso, e é banal. A gente passa com o carro, vê a criança fazendo as apresentações, pedindo dinheiro na janela. Eu falo só da experiência de São Paulo, que é a cidade, a gente vê o trabalho escravo, que vai numa fazenda, é institucionalizado, que a gente tem a sede, tem o local, mas, além disso, tem toda uma exploração banal das crianças que passam despercebidos, dormem na rua, às vezes segunda, terceira geração já de crianças que estão na rua, e isso a gente é banal, a gente não faz nada, acho que a banalidade entra um pouco nisso, né? A gente atinge... No seu raciocínio da banalidade, acabaria vindo uma aceitação. A gente aceita, é banal, é normal, sempre foi assim, e é triste, né? Crianças trabalhando como pedreiro, aquela coisa que não é... Está ajudando o pai, e a gente acha adequado, sei lá, pela situação, são coisas que a gente vê na cidade bastante. Eu acho que esse é um degrau abaixo do degrau institucionalizado, que é aquele que é controlado, fiscalizado, que tem a empresa, e que esse sim tem acesso à justiça. A criança vai ser protegida, vai ter Ministério Público, fiscalização. Agora, a criança que está no lixão, a criança que passa em frente de casa com um carrinho recolhendo lixo de manhã, essa criança nunca vai ser fiscalizada, e a sociedade vai achar isso banal. Talvez também a nossa repetição de frases, né, que nós ouvimos todo dia, demonstre algo em relação a isso. Por exemplo, quando a gente mesmo diz é melhor trabalhar do que roubar, de uma certa forma, nós também estamos banalizando. Por quê? Porque nós estamos repetindo um dogma que é uma farsa, é uma mentira. Porque a opção da criança, ela não tem duas opções ilícitas, trabalhar ou roubar. A opção dela seria a educação. Né? E quantos de nós não já ouvimos essa frase, quem sabe até não repetimos essa frase? Mas o colega estava com o microfone. Falar exatamente, tá ligado? Eu ia falar exatamente isso. Devido às nossas desigualdades, uma sociedade tão desigual, a gente tem entronizado já que é melhor a criança trabalhar do que a criança estar na rua, do que a criança fazer outras atividades, enquanto os estudos demonstram que a criança que ingressa mais recente no mercado de trabalho não sai desse ciclo de pobreza, porque ela vai oferir, no final, menores salários, ela não vai conseguir se desenvolver moral, psicológica, espiritualmente, de forma a alcançar a sua plenitude como pessoa. E até, nesse mesmo contexto, a questão da competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre essas autorizações, que acho que em 2012, salvo engano, foram concedidas 33 mil autorizações para crianças trabalharem, inclusive, em lixão, baseada nessa cultura de que é melhor a criança estar trabalhando, até trabalho infantil é uma contradição em termos, porque a criança tem direito ao não trabalho, ela tem direito à sua formação. Então, apontaria isso como essa banalização, essa repetição de frases, de é melhor estar trabalhando do que estar estudando, do que estar na rua roubando, quando não são somente essas as opções. Obrigada. Alguém mais quer falar? Eu posso dar continuidade. Vocês podem falar também no decorrer da nossa conversa. Eu tenho chance de falar? Pois não, doutor Paulo Montalverne. Cearense aqui fala. Pronto, ainda bem. Tem algum cearense aqui na turma? Muito bem, muito bem. Já ia dizer uma tolice aqui, ia dizer assim, muito fácil identificar um cearense, né? Disse assim, que estão identificando porque ele gesticula muito. Eu falei, vixe, então eu já vou entrar bem quietinha, sem gesticular, para ver se disfarça. Mas não teve jeito, eu já entrei assim, né? Mas, na verdade, e também por não dizer o gerúndio, né? Que a gente pega o fim da frase. Mas você perguntou, o que é que tem a ver
a obra da Hannah Arendt, com o que você estava falando na palestra. Eu acho importante, no momento atual, que nós estamos aqui em meio a uma formação de novos juízes, é como que assim um grito clamando para vocês, novos juízes, que vocês jamais deverão perder a capacidade de se indignar com isso. Ou a nossa atividade de juiz, às vezes você deriva por encontrar um certo glamour na atividade e se perde. A banalização você não consegue mais enxergar algo de grave demais no trabalho infantil, por exemplo. E que a minha mensagem é no sentido de que vocês nunca não se deixem envolver por essa impressão de que esse estado de vida que esse povo é submetido possa ser algo banalizado, esquecido ou aceito. Porque vai depender essencialmente de vocês, o resgate da dignidade dessas crianças, dos trabalhadores que atuam nessas condições. Então, a importância que eu vejo na palavra da doutora Kátia em referência à obra que ela cita, basicamente é essa, quando ela diz assim, tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo aqui e tal? Tem tudo a ver, porque vai depender muito da gente. O juiz do trabalho não pode. Se existe alguém que não pode aceitar isso como algo banal, e que há que ter sempre a capacidade de se indignar com isso, somos nós. Perdão, aqui no fundo. Essa expressão da banalidade me lembrou algo que eu tenho ouvido bastante, sim, sobretudo de magistrados com já um tempo de carreira, e que tem gerado em mim uma angústia, ao mesmo tempo um medo disso acontecer comigo rapidamente ou em médio e longo prazo. É muito comum você ouvir hoje em dia, eu não aguento mais julgar a indenização por danos morais, eu não aguento mais empregado ou trabalhador dizendo que foi assediado, que sofreu... Enfim, é tão banal, no sentido de ser tão comum, que parece que o mal está virando certo. E que parece que o vilão está virando mocinho, o mocinho está virando vilão. Ou seja, errado é o trabalhador que está recorrendo ao judiciário com mais frequência, com mais instrumentos de acesso à justiça, para buscar a tutela dos seus direitos. E não é errado o mal que está se repetindo ali diariamente, com desemprego e trabalho informal, com trabalho infantil, com acidente de trabalho, com trabalho escravo e com terceirização. Então a gente tem que ter, sobretudo nós que estamos ingressando agora, um cuidado muito grande para não criar, não sei se a palavra seria antipatia ou cansaço, qual seria corretamente a palavra para tanto, mas para não estar identificando que o mal é buscar a reparação desse próprio mal. Enquanto você falava, eu lembrei de uma frase que está correndo na internet, que diz assim, o certo é certo mesmo que ninguém faça. E o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo o errado. Porque não é porque todos estão fazendo o errado que ele vai virar certo. Continua sendo errado. E a gente tem essa dimensão. Bom, mas aí falando rapidamente sobre o primeiro tópico, que seria o se passar... emprego e trabalho informal. Aqui eu trago algumas reflexões para vocês, porque, por muito tempo, o trabalho informal foi considerado um sinônimo de trabalho precário, e o trabalho formal de trabalho não precário. No entanto, essa realidade já não é a realidade do mundo moderno. Por quê? De primeiro, o que a gente pensava? Não, quem tem carteira de trabalho assinada, quem está inserido no mercado formal, esse está garantido. Esse tem todos os direitos. E o que a gente observa hoje é que, mesmo quem está trabalhando, mesmo com todos os registros formais, pode estar trabalhando em uma situação de precariedade, dependendo das circunstâncias. Então, alguns conceitos que nós aprendemos no passado, eles estão sendo revisitados hoje. E um é esse. Trabalho informal sempre... Trabalho informal é igual a trabalho precário? Trabalho formal é igual a trabalho não precário? Não. Essa dicotomia já não se faz dessa maneira. Tanto nós podemos ter um como o outro. Por outro lado, os trabalhadores informais, isso é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de fevereiro de 2012, os trabalhadores informais representam 22,2% do total de empregados, aqui considerados os formais e os informais. Então, os trabalhadores informais no Brasil ainda são muitos. E isso, obviamente, nós estamos falando de uma pesquisa que tenha dados, porque o que não é registrado é muito maior do que isso.
Segundo o IPEA, há um crescimento de 43,5% no emprego formal nos últimos anos. Ou seja, estaria havendo, sim, uma formalização do trabalho, um aumento do trabalho e uma diminuição do trabalho informal, o que seria uma coisa boa, uma coisa positiva do ponto de vista de avaliação e crescimento econômico. Mas, mesmo no trabalho formal, há a precarização. E aí eu até citei um exemplo, porque eu achei muito interessante, a professora Maria da Graça Druck, numa manifestação que teve no TST, há uns 2 anos atrás, no seminário, ela participou e ela falou do que seria a pejotização, a empresa do eu sozinho. E ela falou uma frase, foi ela que disse, não fui eu. Ela falou assim, a empresa do eu sozinho. Eu invisto, eu trabalho e eu me ferro. Por quê? E a gente vê que tem sido plenamente aplicada a pejotização em diversos ramos da economia. Né? Tem amparo na Lei 11.196, mas o artigo 129 possibilita a prestação de serviços intelectuais e artísticos por pessoa jurídica. Hoje ela está sendo ampliada para tudo, ela não está mais apenas nessa esfera, em tudo ela está sendo ampliada, e há entendimentos no Tribunal Superior do Trabalho a respeito do tema. Eu trouxe a cliente do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em que ele diz que a pessoa jurídica não afasta a relação de emprego se estiverem presentes os demais requisitos. Quer dizer, se os requisitos essenciais da relação de emprego estiverem presentes, não é porque tem uma pessoa jurídica que estará afastada a relação de emprego. Então, é um precedente que é importante para a análise da questão. Só fazendo um parâmetro geral sobre a questão do desemprego e trabalho informal. Vocês vão ter a oportunidade de ter uma discussão maior sobre esse tema na mesa em que estará presente o professor Hélio Urbestain e o Márcio Pockmann. Uma mesa que está no programa de vocês, e praticamente toda vai ser sobre isso, a questão do trabalho formal, trabalho informal, em que é que isso avança, em que é que não avança. Então, eu preferi falar mais rapidamente sobre esse tópico, já que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar melhor em outra oportunidade. A questão do trabalho infantil no Brasil. O que é que a gente tem a crescer? Do ponto de vista legal, nós temos todo um arcabouço de proteção às crianças e adolescentes. Do ponto de vista factual, nós temos toda uma exploração. Então, desde a Constituição Federal, todo o arcabouço da Constituição Federal é voltado para a proteção da criança e do adolescente, o Estatuto também, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quais são os dados? Nós vemos que houve uma evolução. No Brasil, em 1992, nós tínhamos 8,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Isso representava quase 20% do total. Os dados que nós temos de 2011 mostram 3,6 milhões de crianças no trabalho, o que dá em torno de 8,6%. Esses dados são do IBGE. Então, nós vemos que há uma redução do trabalho de criança e adolescente, mas, mesmo falando em redução, nós estamos falando de quase 4 milhões de crianças. A gente pensa assim, houve uma redução, mas olha a quantidade que nós temos. Qual é o que a pesquisa mostra? Que o maior percentual de crianças trabalhando está entre negros, pardos e pessoas oriundas das áreas rurais. 60% é oriundo da área rural e do Norte e Nordeste. No caso do trabalho urbano metropolitano, as taxas são mais elevadas no Sul e Sudeste, o que é bastante natural, porque o Sul e Sudeste têm uma concentração maior na economia do país. Temos convenções importantíssimas internacionais que tratam do assunto. Aqui eu estou citando a Convenção 182 da OIT, que é a que trabalha com as piores formas de trabalho infantil. E aí citei as 5 principais, que seria o trabalho escravo ou semi-escravo, que também é proibido no Brasil, porque é proibido pelo Código Penal Brasileiro, artigo 144. A exploração sexual de crianças, pornografia, que também é proibida no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244, inciso A, letra A. O uso de crianças para atividades ilícitas, inclusive produção e tráfico de entorpecentes, recrutamento de crianças para conflitos armados
e o trabalho prejudicial à saúde e segurança. Aí são vários, inúmeros exemplos. Eu coloquei aí lixo, fumo, carvão, mas, enfim, o decreto 6481, que enumera a lista TIP, tem inúmeras possibilidades de trabalho de crianças considerado trabalho na pior forma. Dessas hipóteses, a única que se diz não ter denúncia contra o Brasil é a letra D, recrutamento de crianças para conflitos armados. Então, nós não temos denúncia quanto a esse tópico. Embora exista uma pesquisa no Rio de Janeiro que diga que lá não é exatamente um conflito armado, mas que as crianças são, sim, recrutadas para milícias. Enfim, o Brasil não tem denúncia internacional desse tópico especificamente, mas os colegas do Rio de Janeiro relatam casos envolvendo esse tema. Aqui tem um vídeo rapidinho, acho que tem uns 3 minutos, da OIT, sobre trabalho infantil, só para vocês terem uma dimensão. Vou passar aqui. Era um vídeo da OIT que vale a pena vocês darem uma olhada na internet, em que vai dizendo que está havendo um avanço, né, no combate ao trabalho infantil, mas, ao final, faz um clamor de quem vai se juntar a essa luta, né, como se fosse também uma responsabilidade de cada um de nós. Mas, já que não rodou, vamos partir, então, para o tópico seguinte, que seria do acidente de trabalho. Eu não preciso dizer as inúmeras repercussões, antes de entrar em acidente de trabalho, que o trabalho infantil causa. Tem um vídeo que, se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu acho até que está na página do TST, na nossa página do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é Vida Maria. Alguém já teve a oportunidade de ver esse vídeo? Esse vídeo é muito interessante. Ele mostra uma criança que está escrevendo um texto, aprendendo a escrever, e aí escreve alguns textos, aí a mãe chega e diz: o que é que você está fazendo aí? Vai lá para fora me ajudar. E a menina vai lá para fora e começa a tirar água do... Como é o nome, Paulo, daquele negócio que a gente sai puxando, que agora eu esqueci, que tem no interior? Cacimba, chafariz, ele está tão chique. Da cacimba, obrigada. E começa a puxar a água da cacimba, e o tempo vai passando. No vídeo, o tempo vai passando, e você vê que aquela criança já vai virar uma adolescente, vira uma adulta, conhece o marido, casa, e isso mostrando no rosto dela e na imagem dela tirando a água da cacimba. Até que, mais à frente, esta criança já está velha, é como se já fosse o enterro da mãe dela, que mandou, por sua vez, que ela fosse tirar a água da cacimba, fosse arranjar o que fazer. E aí, quando ela olha para a filha, que está escrevendo, a cena muito parecida com a primeira cena que o vídeo mostra, que era a da própria mulher, aprendendo a escrever. E aí ela repete o mesmo comportamento com a filha. O que você está fazendo aí? Vai lá para fora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E aí o caderno, o vento bate, o caderno começa a passar as páginas. E quando as páginas vão passando, o que é que vai mostrando? Inúmeras Marias, porque, se eu não me engano, o nome do vídeo é Vida Maria, inúmeras Marias que ficaram para trás aprendendo apenas a escrever o próprio nome. E que não tiveram nenhuma oportunidade de ter uma outra condição, de ter educação, de sair daquela situação. Porque o que é que acontece com o trabalho infantil? Há uma perpetuação da miséria. Isso é um ponto muito importante para a nossa análise. Não adianta dizer assim, mas se ele for trabalhar, ele vai ter condição de melhorar a vida. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Se isso aconteceu com alguma pessoa, em especial, foi uma situação em 10 milhões. Então, a gente não pode trabalhar com aquilo que é a exceção. Eu lembro que uma vez até falaram, mas o Silvio Santos foi menino de rua e hoje é um grande empresário. É uma especificidade, é uma situação em 10 milhões, então a gente não pode considerar que isso seja o exemplo. O exemplo que acontece é o contrário. É que você não estudar, você não ter acesso à educação, reproduz a mesma miséria, o mesmo analfabetismo com o qual sua avó, sua bisavó foi educada. Então, não se quebra o ciclo da pobreza. Então, vai funcionar agora? Então, vamos lá.
Mas esse vídeo que eu queria que rodasse não é esse, Vida Maria, é um vídeo da OIT. Mas vale a pena vocês olharem, porque ele é bem rapidinho, e eu acho que serve ao que um colega falou, a questão da sensibilização, sabe, da gente ver que há alguma coisa a fazer. O professor Ricardo Antunes, da outra vez que ele esteve aqui em Brasília, dando uma palestra, ele perguntou assim, quem é que acha que a miséria é inevitável? E aí quase todo mundo acha que a miséria é inevitável. Ele falou, gente, por que não existe miséria na Noruega, na Finlândia, na Islândia? Aí começou a citar, assim, citou uns 20 países, e disse assim, olha como muitas pessoas inteligentes, nós estamos falando com pessoas que são a elite intelectual do país, e que acham que tem miséria em todo canto. E ele falava isso, ele disse, não tem, a gente está tão acostumado com a nossa miséria, com a realidade do nosso país, que a gente passa a achar que essa é a realidade do mundo. E não é. Então, isso só para dar um fechamento no tópico da questão do trabalho infantil. E os acidentes de trabalho, que os colegas estavam falando. Eu tenho a impressão que a campanha nacional do TST em relação ao acidente de trabalho foi muito importante, porque nós vimos que houve uma mudança até da imprensa brasileira a respeito do assunto. Antigamente, tinha acidente de trabalho o tempo todo, mas eles não ganhavam as primeiras páginas dos jornais. A partir do momento que se começou a falar do assunto, a fazer pesquisa, a fazer palestras sobre o tema, eu acho que despertou um pouco na sociedade essa questão do acidente de trabalho. E aí eu sempre dou esse exemplo, que está ali embaixo, sobre os acidentes de trabalho, fazendo um comparativo com os acidentes aéreos no mundo. Veja bem, em 2011, nós tivemos 711.164 acidentes de trabalho no Brasil, sendo 14.811 com incapacidade permanente e 2.884 mortes. Toda vida que tem um acidente de avião no Brasil ou no mundo, isso deixa a gente muito preocupado, né? Eu, pelo menos, fico. Será que sou eu que sou obsessiva ou todo mundo aqui fica preocupado? Porque todo mundo aqui, de alguma maneira, viaja de avião e fica preocupado com o destino que o seu avião vai ter, se ele não vai sumir, né, no céu, ou se não vai cair e tal. E aí, na pesquisa que foi feita, o que foi mostrado? Que existem inúmeros acidentes de trabalho, números muito maiores do que acidente aéreo, e isso não causa nenhum escândalo. Olha o dado aqui. No voo da TAM, de 2007, aquele acidente horrível que houve em Congonhas, que o avião chegou a descer e, mesmo assim, bateu, morreram 199 pessoas. No voo da Gol, de 2006, morreram 154 pessoas, naquele do jato Legacy. Lembram? E olha quantos trabalhadores morrem todo ano no Brasil, em acidente de trabalho. São 10 aviões, 20 aviões que caem todo dia com trabalhadores mortos. Eles estão insistindo. Já estamos até no acidente de trabalho, eles querem voltar para o trabalho infantil.
o vídeo da OIT, o que é fundamental aí é exatamente o questionamento se as pessoas estão engajadas nessa questão de romper com esse ciclo vicioso e de combate ao trabalho infantil no Brasil, né? E talvez a questão do trabalho infantil seja a forma mais evidente da banalização, seja a forma mais contundente com que nós banalizamos o mal no Brasil, seja a exploração de crianças nesse trabalho infantil. Existem casos e relatos assim que são alarmantes, né? Tem um caso que eu sempre cito de um trabalhador na indústria de sisal, um menino de 11 anos de idade que furou um olho. A folha de sisal, não sei se vocês conhecem, ela tem uma ponta, né? A ponta dela é bem afiada, e ele furou um olho, cansado, sem dormir direito, furou um olho, mas ele não pôde parar de trabalhar porque ele não tinha como se sustentar, e aí, assim que o olho ficou curado, ele voltou ao trabalho e, sem enxergar direito, furou o segundo olho e ficou cego. Então, por isso é que eu digo, é necessário a gente compreender bem o que é isso, porque aí diz assim, não, mas é melhor trabalhar cedo porque aprende o ofício. Não aprende o ofício. O número de acidentes com criança é altíssimo e, em geral, irreversível. Os acidentes com criança são mais graves, por quê? Porque a criança ela não tem o corpo preparado fisicamente, muito menos mentalmente, para resolver essas questões, que são questões de um adulto. E aí as consequências são muito mais dramáticas. Mas agradeço ao pessoal que insistiu em colocar o vídeo, mas vamos continuar no acidente de trabalho, né? Então, o que acontece em relação ao acidente de trabalho no Brasil? Aí eu coloquei esse tópico, que são marcas, que são os principais acidentes. Está dando para vocês enxergarem? Está muito pequeno, né? O gráfico. O gráfico tem o que mais mata, o que mais fere e os profissionais mais atingidos, certo? Então, no Brasil, hoje, o que mais mata é a construção. O lugar que mais mata trabalhadores é a construção e o transporte e armazenagem. Só aí, se vocês pegarem os dados, seria o primeiro 395 e o segundo 379. Depois vem os serviços prestados a empresas, comércio varejista, agropecuária, produtos alimentares e bebidas, comércio por atacado, comércio de veículos e combustíveis. E, no segundo tópico, o que mais fere, que aí vem comércio e reparação de veículos automotores, a área de saúde, enfim, outras áreas que estão aí especificadas. Doutora Kátia? Ui. Eu de novo. Não me contento, né? Você estava falando do levantamento, fazendo um paralelo sobre o número de acidentados do trabalho no Brasil, em relação a aviões, não é? Eu aproveitei um tempo, uma palestra que você fez, eu disse, vou pegar aqui um pedaço do seu PowerPoint, e aí eu me estendi um pouco no que eu pretendia expor, e fiz um PowerPoint, e fiz a contabilidade. No caso dos mortos do avião da TAM, Congonhas, são 187. Né? Acidente de trabalho, e esses acidentes que você está falando são acidentes notificados. O subnotificado, que deve ser o mesmo tanto. Né? São 15 aviões da TAM por ano. Aí estava, na época, chocou muitas pessoas, eu fiz um paralelo com um acidente lá da Boate Kiss. Equivale a 11,77 Boate Kiss. E fiz um paralelo com as Torres Gêmeas também. Há dados que apontam o número de mortos quase idêntico, mas os oficiais mesmo, os americanos, no 11 de setembro, 3.278, e o nosso dá 2.884. Quer dizer, a gente se assombra com as Torres Gêmeas. Nós temos que nos assombrar mesmo. Nós não estamos defendendo que nós não nos assombremos. Nós temos que nos assombrar com a Torre Gêmea, com a Boate Kiss, com os acidentes de avião, tudo isso. Agora, é engraçado como nós não temos o mesmo assombro com o acidente de trabalho. Não é? Então, aí volta ao questionamento. Será que nós já banalizamos a morte no trabalho? Né? Bom, em relação a esse gráfico, são marcas de sofrimento. Aqui não valeria a pena a gente se estender muito, é mais onde mais fere, né? Onde tem os cortes, onde tem as maiores feridas dos acidentes de trabalho. Qual é a jurisprudência do TST sobre o assunto? Né? Todos vocês conhecem a súmula 378, que fala da estabilidade provisória, acidente de trabalho,
que diz que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Essa jurisprudência foi muito criticada, talvez ainda seja. Por quê? Porque o que é que nós aprendemos, não saberia dizer se vocês, mas a maioria aprendeu que em contratos por prazo determinado não coexiste estabilidade provisória. Não é verdade? Quem ainda aprendeu desse jeito na sala de aula? Praticamente todos. É porque podia ter alguém assim tão novinho que acabou de sair já com a jurisprudência do TST, aí eu disse, pronto. Bom, isso foi o que nós aprendemos. Aí vamos agora pensar. Olha, vamos seguir o conselho da Hannah Arendt. Vamos aprender a pensar. Tá? Nós aprendemos e repetimos e julgamos dessa maneira. Agora, a pergunta que eu faço é, qual é a relação que tem o tipo de contrato, se é por prazo determinado ou indeterminado, em relação à pessoa que se acidentou e morreu? A pessoa que tem um contrato por prazo determinado é menos ser humano do que aquela que tem um contrato por prazo indeterminado? Tem alguma diferença? O que é que a forma do contrato tem a ver com a estabilidade por acidente de trabalho? Porque aquilo que tem a ver faz sentido na nossa cabeça. Por exemplo, se eu sou contratada com um contrato por prazo determinado, faz sentido que eu não precise ter o aviso prévio. Por quê? Porque se eu já sei quando vai ser o fim do meu contrato, a rigor, eu não preciso ser pré-avisado. Faz sentido isso? Existe uma lógica no raciocínio, né? Então, eu já sei quando vai ser o último dia do meu contrato, porque ele tem um prazo determinado. Sendo assim, eu não preciso de aviso prévio. Faz sentido. Agora, eu já sei que vou sofrer um acidente de trabalho ou que não vou sofrer um acidente de trabalho? Quebra a lógica, gente. Nós repetimos isso a vida inteira, até que, em algum momento, alguém começou a pensar sobre o tema. Não faz sentido, não há lógica em retirar a estabilidade do trabalhador. Não é nem a estabilidade aqui, é a garantia de emprego, retirar a garantia de emprego de alguém, porque o contrato dele era por prazo determinado. Então, se o meu contrato é por prazo determinado, eu posso me acidentar, morrer, enfim. Se não é, eu não posso. Não faz sentido, não tem lógica, raciocínio jurídico. Então, é isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Sabe? É que, às vezes, a gente realmente reproduz estigmatizações que não fazem sentido. E aí, nesse aspecto, penso que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho veio em muito boa hora com essa alteração, embora até hoje seja muito criticada. A súmula 440, sobre auxílio-doença acidentário, assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. O que é que acontecia aqui? A pessoa sofria um acidente de trabalho. Qual era a primeira providência da empresa? Suspender o plano de saúde. Aí, o que é que acontecia? Eu estava acidentado, doente, precisando de apoio médico, mas eu não tinha um plano de saúde. Naquele momento em que eu mais precisava, eu tinha o plano de saúde suspenso. Isso faz sentido? Sob qualquer lógica de proteção ao trabalho, isso faz algum sentido? Não faz sentido. Então, daí é que veio a redação da súmula 440. Essa redação, vale dizer, ela veio com muitos precedentes. Havia uma farta jurisprudência no primeiro e no segundo grau, já garantindo a manutenção do plano de saúde, nessas hipóteses. Bom, e o trabalho forçado? Eu acho que, quando a gente fala em precarização, a coisa que realmente, assim, do ponto de vista visual, que mais choca é o trabalho análogo à condição de escravo. Não é? Porque aí já é o fim do poço, é aquela situação em que é quase inacreditável que exista. Eu até achei interessante que eu estava conversando com uns colegas, não juízes, e eles estavam muito espantados com aquela história que está envolvendo as meninas nigerianas. E eles diziam assim, mas, Kátia, como é que pode? O homem está dizendo que vai me vender como escravo, não tem escravidão há muito tempo. Eu disse, mas que ilusão.
A escravidão existe em vários países do mundo, em vários países do mundo, inclusive denúncias do Brasil. Então, veja como nós estamos apáticos. Esses meus colegas todos têm nível superior, não são juízes do trabalho, mas eles não estavam acreditando na ideia de que ainda existisse escravidão na África. Você está espantado? Mas deve ser a maioria do povo, que não tem essa concepção ainda. Então, veja como a gente precisa estar pensando, raciocinando e discutindo temas complexos, né, para o Brasil e para o mundo. Essa foto é de um pau de arara, certo? Aqui é um caminhão que leva os trabalhadores. Normalmente, os caminhões que levam o gado são mais protegidos do que isso aqui. Tá? Quando tem gado, em geral, tem ar-condicionado no caminhão, se for uma grande empresa, e é fechado. Quando é homem, é assim. Essa daí, não sei como é que eles configurariam. Eu fui juíza do trabalho no interior do Maranhão, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um processo, não fui eu que julguei, mas eu tive a oportunidade de conhecer um processo em que, na sala de audiência, veio o empregado e o empregador, e aí o empregador estava muito revoltado na sala de audiência. E ele dizia assim: doutora, a senhora não sabe do que é que esse homem é capaz, apontando para o empregado reclamante. Mas era assim, ele muito revoltado. A senhora não sabe o que esse homem fez comigo. Aquilo ali foi, a audiência continuava, e ele dizia, se fazendo de santinho, mas a senhora não sabe o que ele fez comigo. Aí chegou uma hora que eu fiquei curiosa. Eu falei assim, meu Deus, esse empregado deve ser muito ruim, deve ter feito algo muito ruim para esse homem estar tão revoltado na sala de audiência. Aí eu parei e falei assim, meu senhor, afinal, o que é que o empregado fez? Porque aqui o que eu tenho é o que o senhor fez com ele. Afinal, o que é que o empregado fez com o senhor de tão grave? Aí ele disse assim, eu vou poder falar? Vou poder falar? Eu disse, vai, pode falar. Ele disse, olha, esse homem está aqui se fazendo de santinho para a senhora, dizendo que é explorado, dizendo que lá a comida era ruim, que tinha carrapato, que tinha escorpião. Mas sabe o que ele fez? Ele simplesmente tirou a água do meu gado, e o meu gado quase morreu de sede. Aí eu parei, olhei e disse assim, mas ele tirou a água do seu gado? Tirou a água do meu gado, quase que o meu gado morre de sede. Aí eu não resisti, não me virei. Vocês vão ver que, em alguns momentos, em sala de audiência, surgem situações que parece que não são jurídicas, mas está lá no mundo. Né? Diz que se está no mundo, tá, vamos ver. Aí eu me virei para o empregado e disse assim, por que o senhor tirou a água do gado? O senhor jogou fora? Não, senhora, eu bebi. O senhor bebeu a água do gado? Mas por que o senhor bebeu a água do gado? Porque era mais limpa do que a que eu tinha para mim. E a gente estava com sede, e eu larguei de mão a minha e fui e bebi a água do gado. Então, vejam como são complexas essas relações. E a raiva do proprietário, toda a raiva, é porque ele tinha tirado a água do gado. Porque, para ele, obviamente, o gado tinha muito mais valor do que o homem, do que o ser humano. Existe um economista que já recebeu até o prêmio Nobel, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, Amartya Sen. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Ele conta uma história, tirando as devidas proporções, que acontece em Bangladesh. Diz que lá tem uma floresta, aliás, agora fiquei na dúvida se os tigres de Bengala são em Bangladesh. Mas, enfim, envolve os tigres de Bengala. E aí o que é que ele fala? Que no país onde tem a maior concentração de tigres de Bengala, é proibido matar os tigres, porque faz parte de uma política de preservação ambiental, ecológica, não extinção da natureza. Ele elogia, diz que é muito importante, eu também estava achando lindo. Aí ele começa a contar a história. Na mesma floresta, onde tem os tigres de Bengala, existe mel em grande proporção. Abelhas que fabricam o mel mais saboroso da região. E existem homens extremamente famintos que rondam essa floresta. O que é que esses homens famintos que rondam a floresta precisam fazer? Entrar na floresta para colher o mel e vender o mel e conseguir alguma forma de sobrevivência. Só que o país protege os tigres
não protege os homens. Então, quando os homens entram na floresta, na maioria esmagadora, eles são, se não mortos pelos tigres, têm partes do corpo devoradas. E aí o Amartya Sen, ele faz esse questionamento, né? Até que ponto nós damos valor a um bem A, que é importante, só que em absoluto detrimento do bem vida humana. E isso lembra um pouco o caso que eu contei aqui do interior do Maranhão. Então, em relação ao trabalho forçado, além da legislação brasileira, nós temos inúmeras convenções, leis, convenções que protegem contra a exploração a esse ponto. Estou citando principalmente duas, que são as convenções número 29, da OIT, e a 105. A Convenção 29 é de 1930 e a 105 de 1957. Elas definem o trabalho forçado como o trabalho executado involuntariamente. E aí vem a primeira discussão. Esse involuntariamente, na interpretação da própria OIT, é com a ausência ou fraude no consentimento. Então, pode ter havido a ausência, mas pode ter havido a fraude. Quando é que pode haver a fraude? Eu chamo você para trabalhar na minha fazenda, prometendo mundos e fundos, e quando chega lá, nada daquilo que foi prometido é apresentado ao trabalhador. Além disso, existe sempre uma ameaça de pena. Aí alguns disseram assim, então, para ter trabalho escravo, eu tenho que pegar a corrente, amarrar no pé e mostrar que é trabalho escravo. Não é assim. Essa pena ela pode vir através de violência, sim, ela pode vir através de punição financeira, ela pode vir através de perda de direitos. Então, a pena que se fala, ela se reverte de inúmeras possibilidades. No Brasil, existem 2 casos históricos sobre a questão do trabalho escravo. Um é a denúncia de Dom Pedro Casaldáliga, que era bispo, em 1971, no Pará, nas fazendas multinacionais. O Brasil, antigamente, falava que existia trabalho escravo, ou análogo à condição de escravo, e as pessoas diziam que isso não existia. Então, a partir do momento que a igreja se envolveu, houve uma denúncia mais consistente em relação ao tema. E o outro foi a fuga de José Pereira, em Paraná, em 1989, também no Pará. Né? O que aconteceu aqui na fuga? 2 trabalhadores que tinham sido aliciados por gatos numa fazenda e chegaram na fazenda, eles não podiam sair, eles não tinham liberdade de ir e vir, condições precárias, trabalhando sob ameaça, inclusive armada, e eles resolvem fugir da fazenda, e fogem. Só que, na fuga, um deles é assassinado pelo o gato lá, né, o feitor, sei lá como é que eu chamo, da fazenda. Então, ele atira, fere um e mata o outro. O que ficou ferido parecia estar morto, saiu se arrastando pelo mato até que chegou numa fazenda vizinha, pediu socorro, foi socorrido, enfim, sobreviveu e pôde denunciar a situação. Então, esses 2 casos levaram o Brasil a reconhecer internacionalmente, perante a Organização Internacional do Trabalho, a existência de trabalho análogo à condição de escravo no Brasil, que até então era negado e recusado. Esse reconhecimento foi feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que reconheceu, e, posteriormente, também o presidente Lula reconheceu em assembleias da OIT a existência e fizeram um programa nacional de combate ao trabalho escravo. Certo? Deste programa, que chama o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a própria OIT reconhece que 68,4% das metas foram cumpridas. Ou seja, o Brasil avançou muito no combate ao trabalho análogo à condição de escravo ou forçado, como a OIT prefere usar o termo forçado. Há um avanço grande do Brasil. Onde é que a OIT diz que tem mais problema? Na impunidade. Diz que há o avanço, há o reconhecimento, há a fiscalização, os trabalhadores são resgatados, mas os donos das fazendas não são punidos. Então, a impunidade é muito grande.
E, além disso, não há uma garantia de emprego daqueles trabalhadores resgatados. Eles são retirados da situação de absoluta precariedade, mas, muitas vezes, eles retornam à situação porque eles não têm meios básicos de subsistência. Isso, segundo as estatísticas, está melhorando um pouco através de um programa brasileiro, que é o próprio Bolsa Família. Isso estaria mudando um pouco essa questão do trabalhador voltar para o trabalho escravo. Há pesquisas nesse sentido. Então, esses são os dados da OIT. Bom, analisando as estatísticas sobre o trabalho escravo, eu coloquei aí alguns dados anuais, número de trabalhadores envolvidos, e observem que, quando fala denúncias do tipo 1, é trabalho escravo caracterizado. Vocês estão vendo aqui embaixo? Denúncias do tipo 2 é o trabalho escravo provável. E denúncias do tipo 3 é superexploração grave. Quer dizer, pode ser configurado, por exemplo, como trabalho degradante. Certo? Então, aí são os dados. Vejam que os dados ainda são altos, né? Eles estão diminuindo realmente. Não tenho dados acima de 2010, além de 2010, mas, se nós formos observar, em 2007, tem 8.674 trabalhadores envolvidos em denúncias do tipo 1 e 2, que é a de trabalho escravo. 8.000 trabalhadores, mais de 8.000 trabalhadores. Em 2010, o número ficou em 1.948. Nesses casos que são realmente configurados como de trabalho escravo. Vocês acharam pouco, muito? Qual é a análise que vocês fizeram aí? Imaginavam que fosse esse número? Dizem que os dados tendem a crescer se nós formos analisar uma forma contemporânea, que é o trabalho urbano, análogo à condição de escravo. Porque as pesquisas são feitas em relação ao trabalho rural, mas que hoje, principalmente com essas imigrações que estão acontecendo no Brasil, existe um trabalho urbano, sem fiscalização, né, subreptício, e que está sendo configurado como trabalho análogo à condição de escravo. Esses dados não estão nessa tabela. Nós não temos conhecimento de um número concreto em relação a essa tabela. Sim. Sim. Os bolivianos, por exemplo, são um exemplo. Eles denunciam a situação como trabalho escravo, mas nós não temos dados sobre isso, né? E temo que vá haver uma denúncia internacional, novamente, em relação ao Brasil, envolvendo essas pessoas, os haitianos, os bolivianos. Eu tenho a impressão que, a qualquer momento, o Brasil pode sofrer uma denúncia internacional em relação a essa questão. Aí é o ranking de trabalho escravo nas regiões. Eu citei, está grifado o Maranhão, mas vocês podem ver que, por exemplo, em 2008, o número de trabalhadores envolvidos, os estados campeões de número de trabalhadores envolvidos em trabalho escravo foram Pará, Maranhão, Goiás e Alagoas. Em 2009, Pará, Rio de Janeiro, que parece uma surpresa, né? Tocantins e Maranhão. Em 2010, Goiás, Pará, Santa Catarina e Maranhão. Isso quebra um pouco aquela nossa análise, que a gente pensa assim, não, o trabalho escravo é no Pará e no Maranhão. Veja que teve aí como estado campeão, em 2009, Rio de Janeiro, em 2010, Santa Catarina, em 2008, Goiás. Então, é no país inteiro. Se a gente for analisar, em várias regiões do país, nós vamos ter problemas em relação ao trabalho escravo. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, eles têm um relatório chamado Conflitos de Campo no Brasil, que é um relatório de 2010, e eles apontam 3 questões fundamentais, soluções estruturais para o trabalho análogo à condição de escravo, que seria a política de geração de emprego e renda, uma reforma agrária com a qualificação das pessoas que recebessem a terra e sanções radicais e imediatas, já que se entende que o Brasil praticamente não tem punição para esse tipo de exploração. Okay. Bom, jurisprudência do TST. Tem chegado pouca coisa sobre trabalho escravo no Tribunal Superior do Trabalho. Tem chegado pouca coisa. Em geral, o que é que acontece?
quando há uma denúncia ou uma ação civil pública, há uma tendência a haver um termo de ajuste de conduta, certo? Isso é uma coisa que a gente tem observado, porque mas com um número tão grande, não tem causas no TST, são poucas causas. Chega muito no TST trabalho degradante, mas trabalho análogo à condição de escravo tem chegado pouca coisa. Então, eu peguei aí a jurisprudência que ficou mais conhecida no Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema, que é do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello. Foi julgado em 2010 e que dá um dano moral coletivo pela redução de trabalhador à condição análoga de escravo, já havendo reincidência das empresas. Então, esse foi o caso que ficou mais conhecido nacionalmente da jurisprudência do TST sobre o tema. Aí é uma oficina em que eram costuradas peças da Lele Blanc. Vocês conseguem entender alguma coisa dessa foto? É difícil de entender mesmo, né, porque são as condições de trabalho mais adversas. Quer dizer, aqui, nessa oficina, diz que trabalhavam mais de 40 pessoas nesse espaço, né? As coisas penduradas, a lâmpada, se vocês observarem, feita de forma precária, quer dizer, um incêndio aí seria muito facilmente espalhado, né? E só tem material inflamável, praticamente, aí. E de uma confecção que é considerada muito cara, né? Nos dados sobre na época que houve a denúncia, se calculava que existiam calças vendidas por R$2.000 e o valor pago ao trabalhador pela confecção daquela calça era R$2,50. Então, há um lucro de R$2,50 para R$2.000. Veja que isso é um lucro que não se justifica em lugar nenhum do mundo. E a terceirização? Bom, quando houve um seminário nacional de terceirização aqui no TST, foram estabelecidos alguns parâmetros para a análise sobre o tema. Então, quais os principais parâmetros que foram estabelecidos? Um foi respeito aos requisitos atuais de licitude, a questão da isonomia de direitos e o meio ambiente de trabalho, que deveria ser protegido tanto pelo tomador como pela empresa prestadora de serviço, e pairou uma grande discussão se a responsabilidade deveria ser solidária ou subsidiária nos casos de terceirização. O que vocês acham sobre esse tema? Quem é que queria falar sobre o tópico? Só que ficou uma dúvida em relação, se me permite, ao tópico anterior ainda, dessa questão da indústria têxtil. A jurisprudência que o TST possui acerca da não responsabilização nos contratos de facção não seria algo que militaria contra uma tutela reparatória e preventiva dessas situações de condições análogas de escravo que tem acontecido muito no âmbito urbano com relação às indústrias têxteis? Qual é a jurisprudência? Que não há responsabilidade subsidiária nos contratos de facção? Veja bem, a jurisprudência que eu conheço é que, se o contrato é de facção, assim configurado, não haveria responsabilidade. Mas, se há uma burla disso e, portanto, há a ingerência da empresa na empresa que está tendo a facção, há a responsabilidade. Essa é a jurisprudência predominante hoje na maioria das turmas. Por que eu não posso dizer que é no TST? Porque o tema ele ainda não foi analisado, por exemplo, pelo Tribunal Pleno ou pela seção de dissídios individuais. Mas o que tem é, se o contrato é de facção, na sua configuração real, não haveria responsabilidade. Mas o que nós temos hoje não é um contrato de facção. O que acontece hoje? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso que eu mesma julguei, que envolvia uma indústria. Não posso nem dizer que é uma indústria, né, porque eles dizem que não são indústria. Uma confecção de sapatos. Então, qual é a hipótese dos autos? Uma empresa X é contratada para fabricar sapatos para uma única empresa, sob a responsabilidade, aliás, sobre a gerência dessa empresa, sobre o controle dessa empresa, com a marca dessa empresa e com a exclusividade dessa empresa. Então, ou seja, é essa empresa. E foi essa a decisão da turma.
com a responsabilidade integral. Então, vai depender de cada caso que está sendo analisado. Entendeu? Por isso é que eu digo, vai depender da configuração do que está vindo. Então, se há uma ingerência da empresa principal sobre a outra, inclusive nesse caso específico que foi julgado por mim, até o gerente da empresa terceirizada era indicado pela empresa matriz. Então, não tinha como não configurar a responsabilidade dessa empresa. Mas eu até digo isso, não era grupo, não, era ela. Ela pegou uma empresa, criou uma empresa para confeccionar o seu sapato. E aí, o que ela dizia? Ela dizia assim, mas eu nem confecciono sapato, eu só vendo. Eles disseram que minha decisão era tão absurda, porque eles nem fabricavam sapato, eles só vendiam nas lojas, mas eles não fabricavam. Então, o sapato surgia como um passe de mágica. Pim! Está aqui o sapato, pode comprar. Era assim que surgia. Eles fabricavam da Zara, da Brooksfield, enfim, não era essa prestação exclusiva. Mas havia também aquele trabalho em condições análogas de escravo, precarização, e aí é nesse sentido mais realmente que ficou a dúvida em relação a... Mas aí, o caso da Zara nunca foi julgado pelo TST, viu? Porque eles fizeram um termo de ajuste de conduta. Né? O da Brooksfield eu não lembro, mas o da Zara não chegou a ser julgado pelo TST. Mas aí é bom porque eu já faço esse esclarecimento, que há essa diferença aí de qual é a configuração real, né, do tema. Bom, e sobre a terceirização, responsabilidade solidária ou subsidiária? Qual é a jurisprudência que tem predominado? A responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços pelo pagamento das indenizações por danos materiais e morais oriundos de acidente de trabalho. Então, em primeiro lugar, se entende que, havendo acidente de trabalho, a responsabilidade é solidária. Esse tem sido o caminho, não é uma posição ainda... Não é uma posição, mas não é ainda a posição única, mas é o caminho que tem sido adotado. Eu estou citando um precedente meu, mas eu tenho um precedente de vários colegas nesse mesmo sentido. No caso de acidente de trabalho, a responsabilidade é sempre solidária. Nos outros casos, eu estou citando aí um precedente do ministro Lélio Bentes, que fala do call center, vendedor de produtos, atividade fim, terceirização ilícita. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo naqueles casos que a lei já reconhece, como é o caso de trabalho temporário, súmula 3311 desta Corte. No caso concreto, as atividades desenvolvidas pelo reclamante revelavam-se essenciais à consecução do objeto social da contratante, revelando a decisão recorrida, sintonia com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, inviável processamento do recurso de revista. Então, qual é a hipótese do caso? Se a terceirização está dentro daquelas hipóteses legais, seria subsidiária. Se a terceirização está fora das hipóteses legais ou envolve a atividade fim, seria solidária. Essa é a posição do TST? Não, porque é posição de turmas. E vocês já sabem como funciona o Tribunal Superior do Trabalho. Existem 8 turmas, as turmas decidem, e somente quando há divergência entre as turmas, a matéria vai para julgamento na seção de dissídios individuais, que é a seção responsável pela uniformização da jurisprudência. Sendo um caso que envolva divergência entre as seções, só o pleno do TST pode decidir a respeito da matéria. Certo? Então, eu estou apontando um indicativo do que a jurisprudência tem trazido. Mas não é ainda a posição do TST, já que não é uma matéria decidida pelo pleno. Esse primeiro caso é decidido pela SDI 1, esse do call center. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, alguma divergência? Professora, queria tirar uma dúvida. Desde 1919, quando constituiu a OIT, e de novo em 44, o primeiro artigo da Constituição dela é o seguinte: o trabalho humano não é mercadoria e não pode ser vendido como se mercadoria fosse.
Por que é tão difícil simplesmente cumprir com essa determinação da OIT e vedar o Instituto da Terceirização? O começo da aula, a professora falou o seguinte: não é porque é tudo errado que o errado vira certo e porque que o certo vira errado. É uma norma peremptória da OIT, você não pode comercializar a gente. E a gente fica criando vários critérios. Não, esse serviço é atividade fim, esse é meio, aqui é subsidiário, aqui é solidário. Não era mais fácil cumprir e proibir a terceirização que não se compatibiliza com o direito do trabalho? É uma pergunta, mas é bem diferente. Se a senhora quiser responder primeiro. Olha, a pergunta que você está fazendo é irrespondível. Sabe por quê? Porque o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do mundo. Você vai ter excelentes pessoas da Alemanha ao Brasil e você vai ter tiranos da Alemanha ao Brasil. Porque, se fosse assim, nunca teria tido nem escravidão. Vejam que Aristóteles defendeu, chegou a defender a escravidão. O Aristóteles, que a gente acha que é, né, o grande pai da equidade, da igualdade, e ele defendia a existência da escravidão no contexto dele, da história, do momento histórico que ele vivia. Então, a verdade é que, num sistema capitalista, existem os interesses do capital e os interesses do trabalho. E é provável que os interesses do trabalho não estejam tão fortes para combater os interesses do capital. Então, enquanto nós vivemos em um sistema em que seja assim, nós não temos como responder essa pergunta. Então, me pareceu assim, muito genérica para encontrar uma resposta. O que é que nós temos que fazer? O mundo é uma construção, né? A vida é uma construção. Eu prefiro acreditar que nós estamos em evolução da humanidade, porque se a gente acreditar que nós estamos em reversão, vai sair todo mundo deprimido aqui dessa sala, eu não quero ser responsável por isso. Então, como eu acredito que nós estamos em evolução, o que eu acredito é que nós estamos construindo, particularmente no Brasil, que ainda tem um sistema que oscila entre o que é desenvolvimento, porque eu não acredito que o Brasil seja desenvolvido. Então, nós estamos construindo uma nova mentalidade. Mas, veja bem, você falando, eu me lembrei de uma frase. Quando houve a proibição de trabalhos, proibição de tráfico negreiro, de entrar navio no Brasil, isso ainda no período imperial, uma frase ficou muito famosa. Essa frase é assim: isto é para inglês ver. Essa frase nós dizemos até hoje. Quando uma lei não é cumprida, a gente diz, essa lei é para inglês ver. Não é verdade? Alguém já ouviu essa frase? E por que era isso? Porque, como a Inglaterra era a vinda de novos escravos, dos navios com os escravos, o Brasil fez uma lei para a Inglaterra ver, mas, na verdade, a lei era descumprida o tempo inteiro. E tanto era descumprida que, 30 anos depois da existência da lei, foram vistas crianças escravizadas. E aí a pessoa diz assim, mas se há 30 anos não pôde mais entrar escravo no Brasil, como é que esse menino de 10 anos é escravo? E a prova era evidente. Era evidente que a lei não estava sendo cumprida. Então, o que é que me parece um pouco? O que me parece é que, muitas vezes, as leis não são cumpridas por vários motivos. Entre eles, alguns deles é que não é nem do interesse do Estado que elas sejam cumpridas. Outros, que a corrente que impera, existe um poderio econômico muito forte para um lado, em detrimento da força que os trabalhadores têm de outro lado. E onde é que nós estamos nisso? No meio, tendo que decidir as questões. Nós, juízes do trabalho. Então, vejam como é importante o papel que tem a Justiça do Trabalho, como uma tentativa de pacificação de algo que eu diria é praticamente impossível resolver. É um conflito que não se resolve do ponto de vista generalizado. Ele vai se resolver quando políticas públicas forem implementadas visando isso, quando a impunidade for diminuída. Então, não tem como dizer assim, mas a OIT disse, desde quando um papel é capaz de fazer com que aquilo vire realidade? Tem um vídeo também muito interessante na internet, que até mostra isso. Os direitos humanos surgiram, foram esmagados, aí, no fim, ele diz assim, aonde é que o direito humano vai ser cumprido?
naquele lugar onde você está, e você vai fazer com que ele seja cumprido. Vocês viram esse vídeo? É muito interessante. Então, eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que ter, porque senão a gente fica muito pessimista, sabe? A gente fica achando que a coisa não vai evoluir. Sabe? O nosso papel é uma construção de direitos, e vocês são absolutamente fundamentais nessa construção. Você estava com o microfone na mão. É o seguinte, eu tenho enfrentado alguns pedidos de responsabilidade quanto à terceirização. Muitas das vezes a gente constata que a terceirização é feita na atividade fim, muito comum. Só que não tem o pedido da responsabilidade subsidiária e nem da solidária e nem o reconhecimento do vínculo direto. A responsabilidade o pedido é só a responsabilidade subsidiária. Eu já cheguei à conclusão que muito disso é por um entendimento mesmo econômico do próprio advogado. Para ele é mais fácil por uma série de motivos. Então, assim, eu quero saber se a senhora acredita que ser possível eu, diante dos fatos que eu analiso o processo, aplicar aquilo, dar meus fatos que eu dou direito e reconhecer o vínculo direto e responsabilidade. Sem o pedido, ele vai ser reformado com absoluta certeza. Se tivessem pedido a solidária, mas sem ter pedido, a sua decisão vai ser reformada. Porque aí ela fere outra ótica, que é a técnica processual. Não é? Agora, no momento em que houver um pedido e você começar a dar, isso se espalha também. Não é? E esse é um outro conselho que eu dou. Eu já vi muitos colegas, juízes de primeiro grau, que chegam e disseram, mas, Cátia, aquele caso era de responsabilidade solidária e o TST não deu. Quando chegou para o TST, não vinha nada daqueles elementos. O TST é uma corte de jurisdição extraordinária. O TST não vai examinar a prova. Se a prova não vier examinada no acórdão, com toda a especificidade do caso, o TST não pode ir lá na prova que estava nos autos e dizer, mas eu vi na prova. Não pode. Quem tem que fazer isso é o juiz de primeiro grau ou, no máximo, o Tribunal Regional. Qual é o papel do TST? É uniformizar a jurisprudência no país ou enfrentar questões relacionadas à violação à Constituição. Então, quem julga matéria fática, matéria probatória, é o juiz de primeiro grau. Então, o conselho que eu posso dar é ponham todos os elementos nas suas decisões. São esses elementos embasados que poderão fazer com que o Tribunal Regional também adote aqueles elementos e aí a matéria chegue para o TST. Eu já peguei inúmeros casos que eu estava absolutamente convencida de que havia responsabilidade solidária, mas o regional não me dava um elemento que permitisse isso. E eu não podia ir lá para o meio da prova. Então, porque esse não é o papel do TST mesmo. O TST não é corte revisional. Ele não visa revisar a decisão. Ele tem um outro papel. Então, cada um tem que desempenhar muito bem o seu próprio papel. O juiz de primeiro grau, o Tribunal Regional, para a matéria chegar aqui no TST. Seria hipocrisia da minha parte dizer que você vai julgar. Seria hipocrisia mesmo, porque eu sei que não é assim que funciona. Ministra, uma vez eu estava conversando com um colega a respeito exatamente do porquê dessa responsabilidade da súmula 331 em caso de terceirização lícita, né? Atividade meio, por exemplo, por que essa responsabilidade seria subsidiária e não solidária, né? O meu grande questionamento é que, se você reconhece que houve uma terceirização fraudulenta, você vai dar responsabilidade solidária com base no Código Civil. Se você reconhece um acidente do trabalho, pelo mesmo fundamento, responsabilidade solidária também. Aí eu conversando com ele tinha me dito que alguém tinha ventilado a hipótese de que no Código Civil de 16, que vigia a época em que a súmula foi editada, essa previsão era de responsabilização subsidiária. Só que eu tive o cuidado de verificar, e mesmo no Código de 16 já era uma previsão de que se houvesse uma coautoria na lesão de algum direito de outrem, os coautores responderiam solidariamente. Então, apesar assim, dessas discussões, todo do impacto que isso poderia causar, mas assim, me parece que é uma coisa bastante evidente dar essa responsabilização solidária. Apesar se tiver no pedido, né? Exatamente, se tiver no pedido, claro. Mas assim, é porque como a súmula trata como subsidiária, já meio que consagrou aí a praxe forense dos advogados pedirem assim.
Eu confesso assim que tenho meio que entrado em parafuso, porque o meu convencimento particular me leva sempre a entender que ali é caso de responsabilidade solidária, mesmo que seja atividade meio. No entanto, eu sei que a súmula diz em sentido contrário, aí você fica em dúvida naquela, disciplina judiciária ou convencimento pessoal. Mas, abstraindo essa questão, a minha grande pergunta é assim, por que não transformar essa súmula em responsabilidade solidária se a gente tem uma vasta gama de argumentos, inclusive dispositivos legais, que autorizariam esse tipo de conclusão? É uma construção. Eu não vou dizer que a súmula não possa vir a ser alterada. Agora, o que eu posso lhe dizer é que hoje a pressão é ao contrário. A pressão é ao contrário do que você está defendendo. É que não tenha responsabilidade. E é isso que está no Congresso Nacional sendo votado. Então, daí porque, às vezes, a gente tem que ir fazendo uma construção aos poucos para que se chegue a algum resultado. A gente tem que ter um cuidado muito grande nisso. O que dizem, o que o grande empresariado diz é que o TST nem devia existir, que era para que não precisasse ter responsabilidade nenhuma, das grandes empresas em relação a esses temas. Mas a minha convicção é similar à sua. Eu acho que a responsabilidade deveria ser solidária. Mas não é essa a jurisprudência. E aí a minha obrigação é mostrar para vocês os tipos de avanços que nós estamos tendo. Mas devo lhe alertar que temo que não seja esse o caminho. Tudo é um colegiado. Vocês trabalham sozinhos. Você julga sozinho a sua matéria. O máximo que pode acontecer é o tribunal reformar sua decisão. Nós não, nós julgamos coletivamente. São 27 ministros que pensam, são 27 cabeças. Cada uma pensa para um lado. E vai prevalecer a jurisprudência da maioria. O TST funciona assim, prevalece aquilo que a maioria entender, e não o que um ou outro entende. Não é verdade? O juiz de primeiro grau, não, ele julga sozinho, era bom demais, eu julgava, não precisava, não me preocupava com o que o outro do lado. Se meu colega do lado pensava diferente, ele julga o processo dele, eu julgava o meu. Nas cortes não é assim que acontece. As cortes julgam coletivamente, tanto os tribunais regionais quanto os tribunais superiores. E vai prevalecer, em súmula, aquilo que, além de ser a posição majoritária, é aquilo que vem sendo reiterado e que está chegando ao TST. Então, a maioria das decisões que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho reconhecem a responsabilidade subsidiária e não a solidária. Decisões que vêm de vocês, do primeiro grau. Às vezes a gente pensa que não é, mas é assim. A maioria esmagadora entende pela responsabilidade subsidiária. Já era assim antes da súmula, porque a súmula consagrou o entendimento que estava vindo para o TST. Eram decisões reiteradas do Brasil inteiro. Então, porque às vezes a gente acha que a nossa posição é majoritária e não é. Não é? Ministra, em relação, a senhora falou que a tendência é até para afastar a própria responsabilização. Eu pensei, do projeto que está no Congresso, eu pensei que não o PL, do TST. Eu pensei que o PL, acho que é 4330, ele afasta, no caso, amplia a possibilidade de terceirização em relação às atividades fim ou meio, elastece, mas incluiria a responsabilização solidária. Eu pensei que o projeto 43, o PL 4330 fosse nesse sentido, de possibilitar terceirização também nas atividades fins, mas em contrapartida... Mas solidária em relação a quem? A tomadora. Pois é, isso o projeto não deixa claro. Eu pensei que fosse nesse Olha sentido. só, aí são alguns efeitos de terceirização sobre condições de trabalho. O primeiro, diminuição de benefícios sociais. Em 72% dos casos, há diminuição de benefícios na terceirização. E em 67% existem salários mais baixos. Só para que a gente veja o quão danosa é a realidade. Vocês devem saber que houve uma manifestação de 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, em relação ao projeto de terceirização. Por quê? Exatamente porque o projeto era muito mais danoso do que o que estava previsto na súmula. Então, qual foi a reação? Foi tentar, pelo menos, manter o que já está na súmula, para que não houvesse algo mais danoso ainda aprovado pelo Congresso.
Então, 19 dos 27 ministros assinaram essa manifestação e enviaram para o Congresso Nacional. Então, o que existe hoje de majoritário? Em relação à terceirização, que realmente fique na atividade meio, restrição à atividade meio, vedação de mera intermediação ou fornecimento de mão de obra, salvo nas hipóteses da Lei 6.019. Alguns defendem que a terceirização seja feita somente para serviços especializados, prontos e acabados, quer dizer, aqueles que têm um know-how. A ausência de subordinação direta ou de pessoalidade com o tomador de serviços, quer dizer, a terceirização só se configuraria lista se tivesse essa ausência de subordinação direta, e o estímulo à negociação coletiva que imponha restrições à terceirização. O TST tem estimulado negociações coletivas que venham a impor limites, e algumas têm feito. Algumas regiões têm negociações que não aceitam a terceirização para aquelas categorias, e o TST reconhece isso como válido. Então, isso aqui é o que nós temos assim, majoritariamente sobre o assunto, embora tenha muita divergência. Aqui mesmo nessa sala, eu tenho certeza que vai ter quem defenda a subsidiariedade, vai ter quem defenda a solidariedade. Nessa sala aqui, a gente não precisa ir lá fora. Agora, imagine o país inteiro, né, discutindo sobre o tema. Até mais, tudo de bom, doutor Paulo. A terceirização no Brasil, ela visa, ao meu ver, a redução de custo de trabalho. Ela não visa melhoria de prestação de serviço, ela não visa melhoria de qualificação. A grande verdade é que, no Brasil, não saberia dizer nos outros países, mas, no Brasil, o que se visa com a terceirização é redução de custos. E somente isso. E, quando visa redução de custos, acaba por provocar precarização. Mais ainda. Então, acaba por provocar discriminação, redução de direitos, há um aumento enorme de acidentes de trabalho. A Petrobras, por exemplo, ela tem um número alto de acidentes de trabalho entre os terceirizados e quase nada entre os não terceirizados. Aqueles que são empregados direto praticamente não têm acidente de trabalho, mas os terceirizados têm um altíssimo nível de acidente de trabalho. Então, são distorções que existem no nosso mercado. E, em geral, a terceirização não cria empregos, que a grande defesa que é feita em prol da terceirização é que ela criaria novos empregos. Né? Nós entendemos que isso é uma falácia. O que é que acontece? Ela não cria emprego, ela faz é substituir. Ela substitui os empregados diretos, os empregados que deveriam trabalhar diretamente com o empregador, pelos empregados terceirizados. Então, são algumas observações a serem feitas sobre a questão da terceirização. E aí, voltando ao que o nosso colega de trás falou, e pegando esse gancho, qual é o papel, né, da Justiça do Trabalho, ou do direito do trabalho, nessas concepções que nós estamos estudando, nessas análises que visam a dignidade da pessoa humana? Porque nós lidamos com esse elemento que é o núcleo essencial dos direitos fundamentais, que é exatamente a dignidade da pessoa humana. E aí eu coloquei que, em sua perspectiva ética, o trabalho digno é direito fundamental do trabalhador e dever fundamental do tomador de serviço. A gente não quer qualquer trabalho. A gente não quer trabalho escravo. Eu quero trabalhar, vou me escravizar. Não é esse o trabalho que a gente quer. A gente quer trabalho digno. É esse o trabalho que nós consideramos válido numa sociedade democrática que pretende ser construída com o nome do Brasil. Né? Um outro tópico interessante é sobre a própria efetividade do artigo 7º da Constituição Federal. A minha concepção é que, quando fala são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, é possível alargar esses direitos muito mais facilmente do que diminuir, se nós dermos a isso uma interpretação constitucional. Mas é essa a realidade que a gente tem visto? Não é. Quando vocês começarem a ver os acordos e convenções coletivas que são realizados em nosso país, vocês vão se espantar. Porque, em quase todas as convenções e acordos, ao invés de um alargamento de direitos, há uma restrição de direitos. Um dia desse, a STC foi julgar um caso do Rio Grande do Sul, nós não estamos falando do interior, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, em que a convenção admitia trabalho de criança de 14 anos de idade.
Então, veja que loucura parece ser você dizer uma convenção que foi feita pelo sindicato, responsável, teoricamente, pela defesa dos interesses da categoria, né, que deve ter uma concepção democrática e que estava lá na convenção aceitando algo que é inconstitucional. Então, penso que a gente tem que ter essa visão do que é o artigo 7º. O artigo 7º da Constituição ela garante direitos dos trabalhadores, além de todos os outros que visem a melhoria da sua condição social. Portanto, o patamar civilizatório do direito do trabalho, que o professor Maurício Godinho Delgado muito fala, ele está, sim, nas normas, está nas convenções internacionais, está na Constituição Federal, na CLT, mas, sobretudo, todo o direito do trabalho, todo o arcabouço construído pelo direito do trabalho no Brasil, ele é um mecanismo de